Meu nome é Valmoli Gerber Júnior. Estamos aqui para mais uma edição do Fórum de Inovação em Saúde, o FIS. É uma conversa sobre empreendedorismo e inovação, dando continuidade da conversa da Marta e da Cláudia, falando um pouco dos desafios de se empreender na área da saúde. E para isso, para ter um bate-papo com bastante experiência, bastante conhecimento de quem executou, de quem esteve na ponta, quem fez transformação na área da saúde, tenho o prazer de receber aqui o meu amigo, foi meu mentor na Endeavor, quando eu fui promessa Endeavor. Eu fui só uma promessa, não cheguei a ser um mentor, ele passou de promessa, virou um grande auxiliador dentro da comunidade Endeavor para que novos empresários consigam crescer, consigam acelerar e ter sucesso como ele. Então, está aqui presente o Dr. Rogério de Aguiar Ferreira. Ele é médico radiologista, é empresário, fundador da rede Aliar Medicina Diagnóstica, é consultor e sócio da Fear Capital, um fundo de investimento em tecnologia, é embaixador e mentor da Endeavor, e investidor em diversos segmentos, inclusive tecnologias em saúde. Então, Rogério, muito obrigado por ter aceito esse convite, tá? E, por favor, meu caro, fique à vontade aí para se apresentar e contar um pouco da tua história. Obrigado, Valmoli. É ótimo conversar com você de novo, conversar com outro grande empreendedor também, né? Eu fui ser mentor desse rapaz e aprendi mais com ele do que ele comigo. Também muita gentileza da tua parte. Já conversamos muito sobre várias áreas diferentes, né? Bom, eu estou às ordens. Minha formação realmente veio da área médica. Eu sou médico radiologista. Antes da radiologia, eu cheguei a fazer medicina social, administração hospitalar, e talvez por isso eu tenha desenvolvido esse gosto pela administração e acabei, logo depois de formar na residência e nas especializações, montei minha própria empresa. E essa empresa veio crescendo junto com a tecnologia. A gente tem a impressão de que uma coisa acontece espontaneamente, um empreendedor que queria e desenvolveu e deu certo. Na verdade, eu considero que foi uma oportunidade, foi um momento em que a área estava expandindo exponencialmente. Quando eu fiz a residência, só existia raio-x. Na minha residência, no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, a gente só tinha acesso ao raio-x. E logo depois veio ultrassonografia, mamografia, tomografia computadorizada, densitometria e ressonância magnética com expansão exponencial. E por acaso eu estava na área e, como todo empreendedor tem um pouco de loucura, e a loucura nos faz tomar atitudes um pouco irresponsáveis, mal pensadas. A gente toma a atitude, começa a investir, e a partir daí tem que cuidar do que já fez. E aí a gente vai cuidar do que já fez. Por causa disso, a empresa foi desenvolvendo muito rápido. E em 2014 abriu capital com o Aliar, né? Axial é o nome de fantasia da estrutura de Belo Horizonte. Foi, se não me engano, a primeira empresa de saúde, de serviço em saúde no Brasil a abrir capital? É isso? Não. Já existia, na área de diagnóstico, já havia duas ou três, o Fleury, o DASA. Nós somos o terceiro, logo depois veio o Pardini. Então, não era novidade nenhuma. Uhum. O empreendedorismo aí está setorizado, né? Não é novidade, na verdade. Eu vinha acompanhando o fluxo de acontecimentos. Era inevitável esse processo de consolidação que aconteceu na área. Uhum. Uma coisa que tu comentou aqui, Rogério, que eu acho que foi ponto crucial nessa tua trajetória de sucesso como médico e empreendedor, é a tua formação em gestão, em administração, né? Hoje no Brasil, o modelo de negócio na área da saúde é muito baseado na decisão do médico, mas o médico que labuta como médico, que tem a sua formação em medicina, que tem todo o seu conhecimento dentro da academia voltada para o cuidado, atenção à saúde e não à gestão, né?
Então, eu acho que se mais médicos tivessem essa formação para atuar hoje nas posições que eles atuam como médicos, empresários, a taxa de sucesso do nosso setor seria muito maior. E muitos hospitais, muitas clínicas demoraram para perceber isso, né? Demoraram de parar de tirar a decisão única do médico empreendedor, investidor e colocar nas mãos, ou pelo menos num filtro, de quem tem formação na área de gestão, né? Então a gente percebe que ainda existe um movimento muito grande para fazer essa transformação, né? Em muitos casos ainda o médico acaba contratando um gestor, um executivo dessa área da saúde com qualificação, mas continua lá em cima querendo tomar decisões, né? E isso impacta na ponta, porque precisa do conhecimento de gestão, né, Rogério? Eu acho que hoje tu, melhor do que ninguém, conhecendo os dois lados, pode falar um pouco disso, né? Eu costumo dizer que o médico, e isso é muito falado, inclusive no meio médico, né, que o médico toma decisões com o fígado. Seria fundamental a gente aprender um pouco de gestão em qualquer escola, não falo só de medicina, não, mas claro. O médico tem aquela... não é só eu que falo isso, mas o médico tem aquela perspectiva de ser um semideus, e que ele é que conhece e, sobretudo, que ele não pode ser controlado. Não pode ser controlado. A ação médica não pode ser controlada. Ela não seria qualificável, entre aspas, ela não deveria ser qualificável porque isso afetaria a liberdade do médico. Isso é uma falácia. Eu venho brigando contra isso há muitos anos e um dos fatores de distinção da minha empresa frente a outras, aos concorrentes, era justamente o fator qualidade. Desde o início, nós implementamos mecanismos que foram sendo foram evoluindo ao longo do tempo para mensurar a qualidade técnica do médico, com todas as dificuldades que tinha. Assim, com todo o cuidado para não ferir um médico na sua percepção de autossuficiência, mas era necessário, fundamental, que o médico controlasse o seu tempo. O médico marca consulta para 7 da manhã e chegava às 8, isso é inaceitável, isso é comum na área. Inadmissível, né? Inadmissível, e era usual, é usual até hoje. Fazia exame de 15 em 15 minutos e marcava de 10 em 10. Tudo isso teve que ser trabalhado com muito tempo, com muito cuidado. Depois, a parte técnica específica, trabalhar o laudo, a qualidade técnica do laudo, a qualidade do português do laudo. Imagina como é que tinha que ser delicado para trabalhar isso aí, as falhas de formação. Então, o que eu acho, falando sobre empreendedorismo, sobre inovação, principalmente para o futuro, eu tenho a impressão de que esse crescimento exponencial do custo, e a gente pode ver desde os trabalhos do Michael Porter lá, o crescimento exponencial do custo com uma redução da percepção de qualidade sobre o ato médico é derivado exclusivamente da falha do controle de qualidade, da qualidade técnica do médico. Então, se nós conseguirmos implementar mecanismos de controle da qualidade técnica da ação médica, olha que eu vou tomar a pancada do CFM. Se a gente conseguir colocar mecanismos de controle, nós vamos ter uma redução brutal do custo com a melhoria em paralelo da qualidade da medicina. Aproveitando esse teu discurso, cara, que eu sou totalmente a favor, entendo ele, a gente já conversou sobre isso antes, né? A inovação. Quais as ferramentas que estão vindo para o mercado que podem auxiliar, né? E como integrá-las nas rotinas para que a gente comece a ter uma entrega um pouco mais objetiva e real das atividades médicas? Bom, isso está fácil de responder, Rômulo, porque não tenha dúvidas de que se os médicos não tomarem a frente para controlar a introdução da inteligência artificial, como a inteligência artificial vai adentrar na medicina, ela vai entrar independente dos médicos. Eu estou na área de radiologia, do diagnóstico por imagem, e afirmo para você, eu falei isso num congresso de defesa profissional, eu afirmo para você
A primeira especialidade que vai ser substituída pela inteligência artificial é a leitura da imagem. A primeiro com supervisão de uma pessoa e depois sem supervisão. A inteligência artificial, a previsão é que dentro de 5 anos, vamos ser pessimistas, dentro de 10 anos, ela vai conseguir ler qualquer imagem melhor do que qualquer radiologista. Então, a inovação que eu proponho à minha área, e encontra muita resistência a isso, é que o médico deixe de ser um leitor de imagem para ser um condutor do diagnóstico. Então, ele passaria a ser um diagnosticologista e não um radiologista. Ele passando a conduzir a imagem, ele vai resolver um problema seríssimo que nós temos na área médica, que é com a evolução tecnológica que tem na área de diagnóstico de imagem, em todas as áreas, nem mesmo um radiologista consegue acompanhar tudo que tem de novo na nossa área. Agora, você imagina um clínico que está afastado desse dia a dia, afastado dessa realidade nossa, como é que é o clínico que define qual é o caminho do diagnóstico, sem saber como é que é a tecnologia daquela área. Ele fica sabendo muito tempo depois, e não é o foco dele é o tratamento. A anamnese e depois o tratamento. A minha proposta para a área, a modificação que eu proponho para a área, não era nem o foco hoje, não era para falar isso hoje, mas eu acho interessante como inovação. Não, faz parte. A gente está falando de inovação, que faz todo sentido. Mudar a área completamente. Assim, a área de diagnóstico, a gente vai ter um sistema com inteligência artificial que controla todos os inputs. Quer dizer, o médico faz uma anamnese e chega a um CID, uma suspeita diagnóstica, entra no setor diagnóstico, o setor diagnóstico faz tudo que é necessário, devolve para ele em tempo rápido, com um novo CID. De acordo com o CID de entrada e o CID de saída, a gente sabe qual foi esse círculo e remunera pelo diagnóstico, não mais fee for service, não mais por exame. Interessante. Interessante. Não, com certeza isso se replica, na verdade, em outras áreas também, né? Que estão sofrendo consequências e que vão... tudo que pode ser... eu sempre digo, né? A gente não deve estar preocupado se o robô está roubando o nosso emprego. A gente tem que estar preocupado se nós não estamos tirando emprego de robô, né? Então, esses processos repetitivos, ainda mais de avaliação de pixel por pixel, com certeza a gente já está acompanhando uma conversão. A extinção do radiologista, eu não sei se vai chegar nesse ponto, né? A gente vai precisar de muito menos do que precisa hoje, obviamente, né? Mas, inclusive, esse que vai sobreviver, ele não vai ser um resultado da escola acadêmica de radiologia atual, né? Ele vai ter que ter uma escola muito mais voltada para a ciência de dados ou uma integração com outras... O leitor de imagem, aquele cara que se coloca como um leitor de imagem, esse vai desaparecer. Vai desaparecer. Perfeito. Ô, Rogério, seguindo óbvio que a gente acaba entrando no assunto de interesse da tua área, a tua formação, e para mim me interessa também, eu sou físico médico, eu trabalho com radiologia, eu trabalho com radioterapia, eu trabalho com medicina nuclear, né? E eu sou também um futurólogo nesse aspecto, eu costumo provocar muito a minha área para também que ela entenda qual vai ser o papel dela, porque hoje, há exemplo da radioterapia, né? A radioterapia, ela tem um risco, né? Ela tem um prejuízo para o ser humano. E cada vez mais a gente está em busca de moléculas-alvo, de nanotecnologias que atacam cânceres, né? Patologias que são tratadas pela radioterapia. Então, ela corre um risco de amanhã sair uma cura do câncer, é difícil, mas não é impossível, de alguns cânceres. E como é que vai ser a conversão da radioterapia? O que a gente vai fazer com as salas de radioterapia, né? Eu costumo provocar muito. E a gente está num momento muito ideal para provocações, né? Porque quem imaginou, apesar de que haviam avisos, a gente conversou até antes dessa live, né? Mas a gente está vivendo um apocalipse dos planejamentos estratégicos, né? Nenhuma empresa estava preparada para isso, né? Agora, a partir daqui em diante, a gente vai ter lá em todos os nossos planejamentos um item lá, sei lá, vamos dar um nome, apocalipse mesmo, né? O item apocalipse, que vão botar no nosso canvas, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai tratar, né?
Então, eu acho que é pertinente essas provocações, né? Rogério, pode falar. Tem o jargão, né, do Christensen, né, que é da disruptura. Disruptura nada é que é destruição. Há uma destruição de um setor completo por uma descoberta nova. Uhum. É muito criticado, tem contrapontos, mas a ideia é que nós vamos ter cada vez mais destruição de áreas de trabalho, ou destruição de áreas de ciência que vão ser substituídas por outras áreas completamente diferentes. Então, a inovação é isso, né? Eu acho que se a gente tiver que fazer uma tradução literária de tudo onde cabe a inovação como tradução, a gente poderia falar em contraposição, refutação, disrupção, extinção, né? Ela traz isso para a nossa sociedade e cada vez ela está mais eminente, mais presente, né? Então temos que se acostumar. Rogério, dessa tua carreira aí, né? Todos os principais negócios, tu acabou de falar do grupo de diagnóstico por imagem que você construiu, né? Você foi visionário dentro desse setor e tal. Dentro dessa tua carreira de inovação, né, de empreendedorismo, o que mais tu acertou e o que mais tu errou? Tu consegue fazer uma comparação entre esses itens aí para a gente aprender um pouco com isso? Eu imaginei que você ia fazer essa pergunta aí, você até comentou sobre isso, mas é muito difícil dizer exatamente onde errou, né? Fica parecendo aqueles livros de autoajuda. Se você tomar esses 10 passos, acerta. Se você tomar esses 10 passos, erra. É muito difícil condensar os erros e acertos. Mas eu poderia resumir para você. Onde eu mais errei foi em pessoas. Onde deu mais errado foi em pessoas. Eu devia ter seguido um livro que eu ganhei quando eu era mais jovem, chamava-se Socorro, eu tenho um sócio. Então, é muito difícil se analisar as pessoas nas fases iniciais de qualquer projeto. Muito difícil. Principalmente quando a gente está na área de empreendedorismo, são pessoas jovens e você não consegue ler muito bem como é que é o caráter. Então, os principais erros que eu cometi foi com relação a pessoas. Projetos maravilhosos. E a gente pode até dizer que 90% ou mais dos projetos de empreendedorismo, de startups, dão errado por causa de pessoas. Não tenha dúvida disso. As pessoas começam a enxergar formas de ganhar para si próprio, ou como crescer mais rápido do que pode. A maior dificuldade na área de empreendedorismo, e isso é muito dito hoje, é na gestão da cabeça do empreendedor. Os maiores acertos que eu tive até hoje foi seguir sem saber o que pregam hoje, por exemplo, não sei se vocês conhecem, o Jack Ma, que é o fundador da Alibaba, né? Ele fala que não conhece ninguém que fez um unicórnio ou uma startup brilhante sem que trabalhasse 18 horas por dia durante um período grande. Isso pode ser resumido em determinação. Quando eu conseguir me aliar a pessoas com caráter e determinação, as boas ideias se realizavam. Você falou para eu comentar sobre as empresas que eu participei. Eu já montei ou investi em fase muito precoce, que é praticamente ajudar a montar, mais de 60 empresas, incluindo aí a Axial. Nós tivemos sucesso em 10 delas, 15 delas, 45 fracassos monumentais, alguns monumentais. Então, se eu puder resumir os fracassos, eu focaria no fator principal, pessoas. E se eu pudesse resumir o sucesso, eu resumiria mais em determinação. Não ter medo do erro e você dedicar muito para aquele projeto, sem desviar daquele foco daquele projeto, sobretudo na fase inicial, depois você pode dar umas desviadas, mas muito focado. Se tiver que errar, erra rápido, sabe? Muda rápido. E isso está muito ligado ao caráter das pessoas. Perfeito, meu caro. Não, e aqui a gente acompanha muito disso, a gente está num ecossistema de empreendedorismo muito
forte. Viu, né? Aqui em Santa Catarina, eu acho que a gente caminha para ser um dos melhores. E, cara, a gente vê muito disso acontecer nas empresas que são injetadas por grandes números, né? Ou até no estado. Eu sou um pequeno mentor, um pequeno investidor, acompanho isso também nas rotinas. Só que, querendo ou não, é difícil a gente criar nesses estágios iniciais onde todo mundo está começando, é difícil a gente conseguir criar um filtro, né, Rogério? Eu acredito que talvez com muita experiência, depois de levar muita ré, a gente consiga filtrar melhor. Mas é muito difícil, né? Pessoas, elas são realmente complicadas. Não é por isso que, até dentro das empresas, seja ela clássica ou startup, o que for, comunicação e relacionamento são situações que sempre estão em um conflito quando tu faz um mapeamento das necessidades ou do bem-estar dos seus colaboradores, né? Mas, meu caro, perfeito. Só dar uma encerrada rápida aqui. Na Endeavor, isso que na Endeavor, na seleção das empresas da Endeavor, o caráter principal para a seleção, o número 1, é a pessoa. O olho, o brilho no olho, e aí um pouco do histórico, do caráter, é muito levado em conta para que essa empresa possa fazer parte da Endeavor. Perfeito. Meu caro, a gente vai encerrar por aqui a primeira parte, tá? No próximo bloco, a gente volta falando um pouco mais da sua visão pós-pandemia, a gente vai conversar um pouco disso também, tá? E seus projetos futuros, para onde caminha o mercado, explorar um pouco mais esse teu conhecimento de visão de futuro aí, vai se transformar no nosso futurólogo, no nosso segundo momento aqui de conversa, tá bom, meu caro? Muito obrigado, viu, Rogério? Um abraço.